A pergunta você acredita em quê? Todo mundo consegue responder, certo? Você acredita em quê? Entendi. Tá, mas é o seguinte, essa pergunta eu sei, todo mundo consegue responder, mas e a seguinte pergunta? Por que você acredita nisso aí? Mudou alguma coisa, né? Essa daí eu percebo que nem todo mundo consegue responder. A minoria consegue responder, pelo menos no estudo que eu fiz. Então é o seguinte, se você acredita em uma situação e não sabe explicar o porquê, essa crença não é sua. Essa crença é de alguém. Faz sentido? Essa é a situação. Quanto tempo você vai ficar acreditando no que alguém te ensinou, porque quis te ensinar, ou porque precisava que você acreditasse nisso? Quanto tempo você vai ficar com essa crença sabendo, e se você não sabe, se prepare, sabendo que você pode moldar todas as crenças que você quiser. Você pode criar tudo o que você quer acreditar. Tendo base para explicar o porquê você acredita. E na minha opinião, como simples pessoa, a minha opinião diz o seguinte: todo mundo tem que saber explicar o porquê acredita no que acredita. Porque senão somos todos marionetes, gente. Todos controlados. As pessoas precisam que vocês acreditem no que elas querem que vocês acreditem, porque elas querem manipular vocês, porque elas precisam controlar vocês, porque elas precisam de vocês, compradores que acreditam no marketing. Entende? Então essa é a situação. Quem está acordado vai por um sentido, quem não está acordado vai por outro sentido. Os alvos vão por outro sentido. Quanto tempo você vai querer ficar no time que vai te dar prejuízo, família? Eu já fui o cara que acreditei muito no que os outros me diziam e sempre percebi uma situação recorrente, que é a seguinte: quando uma pessoa me convencia o suficiente de que o que ela acreditava era bom para que eu acreditasse também, eu acreditava naquilo. E a segunda coisa que essa pessoa viesse para mim, para eu acreditar também, que ela precisava que eu acreditasse também, fácil. A terceira, então, fácil. Entendeu? E só foi ficando mais fácil de eu acreditar naquela pessoa. Então, a partir do momento em que uma pessoa que vê você como alvo, coloca você na lista de leads dela, na lista de possíveis compradores dela, e fazem você acreditar em alguma coisa, a partir do momento em que você acredita nessa coisa, eles já sabem, você está muito mais suscetível a acreditar em uma segunda coisa que eles queiram. É assim que a indústria da Apple vende a emoção do iPhone. Eles não vendem produtos, aparelhos celulares, pretos e brancos e vermelhos. Não, eles vendem emoções. Eles vendem abraçar a personalidade que é ter um iPhone. E é por isso que eles fazem a gente acreditar nisso. Eu acredito nisso, inclusive, nessa prerrogativa. Mas eu acredito também na situação de que tem muitas pessoas fazendo vocês acreditarem no que eles precisam que vocês acreditem somente para tirar vantagem de vocês. Faz sentido? Nossa, o que esse cara tá falando faz sentido mesmo. Então, entende? Por quanto tempo você vai deixar a tua crença na mão do outro? Na mão do teu pai, na mão da tua mãe? Cria a tua própria linha de raciocínio, cria teu próprio sentimento, você é capaz de fazer isso. Se ninguém te avisou, meu irmão, prazer, Enzo Piacentini, bate aí. Tô te dizendo, você é capaz de fazer, você é capaz de criar a tua linha de raciocínio, você é capaz de saber como fazer isso, é só tentar. Muito provavelmente você vai errar, vou ser sincero, na primeira você erra, na segunda você erra, na terceira você acerta e nem sabe como acertou. Na quarta você já tá fazendo naturalmente. É igual andar de bicicleta, rapaziada. Criem teus próprios pensamentos. Vocês vão ter uma familiaridade muito maior com isso. Vão saber explicar os porquês do que vocês acreditam. E vão ser muito mais tranquilos e saudáveis com a sua própria mente. A partir do momento em que, quando você acredita no que o outro fez você acreditar, você já deposita uma expectativa na pessoa de que você vai apoiar ela nas linhas de raciocínio dela. De que você vai se manter grudado a essa ideia.
E aí você fica na expectativa do outro, você ainda conta com a expectativa de alguém, você tem que suprir aquilo, entende? Você coloca mais tarefas nas suas costas a partir do momento em que você acredita em alguma coisa sem saber explicar o porquê dela. Por que explicar o porquê, né? Mas explicar o porquê de algo que você acredita é justamente para isso, para você ter essa sinapse mental de saber entender o que é realmente influência exterior de alguém e o que é opinião própria criada em base de princípios, filosofias e experiências da minha própria vida. Qual parece mais pesado? Qual parece mais basal? Qual parece mais importante, na tua opinião? Na minha opinião, a ideia muito mais bem baseada, com muito mais base sólida, vence a ideia com a base com fácil impacto, que seja frágil, por assim se dizer. A base sólida, a casa na pedra, sempre vai durar mais na tempestade do que a casa na areia. Faz sentido? Então baseie teus pensamentos na pedra, não baseie seus pensamentos na areia. Sabe? Não se deixe levar por qualquer tempestade. Coloque uma âncora no teu barco. Cada pensamento seu é um barco que você tem. Certo? Pensa nisso. Você tem um mar. Esse mar é seu. E cada pensamento seu é um barco desse. Se você não coloca nesse pensamento uma âncora, uma base, você vai deixar aquele barco à deriva. Legal, até aí tudo bem. Maravilha, deixa aquele barco à deriva. Você tem um mar todo, mas a partir do momento que você insere outro pensamento e não embasa ele, não coloca uma âncora, uma base nele, esses dois pensamentos uma hora ou outra vão colidir, meu irmão. E colisões são sinistros, são acidentes, são completamente evitáveis. Eu acredito que ninguém quer ter acidentes aqui. Por favor, eu perdi uma pessoa muito importante por um acidente, por exemplo. Então eu não admito acidentes nem na minha mente, nem nos meus barcos de pensamento. Coloco bases em todos eles, explico por que eu acredito nas coisas, entende? Vou te dizer uma situação, vamos te dar um exemplo, é o seguinte, eu, Enzo Piacentini, só gravo esse vídeo aqui porque eu acredito que é bom para vocês. Agora legal, agora vocês sabem no que eu acredito, é bom para vocês. Eu me incluo em vocês, tá? Eu me incluo no grupo exterior de quem tá me assistindo, eu também me assisto, tá? Eu acredito que é bom para vocês, inclusive eu. E é o seguinte, por quê? Agora vem a pergunta perigosa, né? Por que eu acredito que isso é bom para vocês, incluindo eu no vocês? Porque eu acredito que experiências passadas na minha vida mostraram para mim mesmo, sem eu precisar viver, que alguns erros podem ser evitados. Então, se eu faço um discurso de paz, faço um discurso com exemplos da minha vida, de filosofias às quais eu acredito e etc., eu acredito que por experiência eu consiga impactar o suficiente para quem goste de mim o suficiente, a ponto dessa pessoa olhar, observar, refletir e falar, será que o que esse cara falou aqui não é verdade mesmo? E eu mesmo fico assim, às vezes, quando eu assisto meus vídeos. Meus vídeos são muito saudáveis para mim também, para minha própria mente, a partir do momento ao qual eu olho isso e eu escuto esses conselhos, aos quais eu dou, sabendo que eu estou dando eles para mim, primeiramente. Esses conselhos maravilhosos. Então é isso. Tenha menos ansiedade a partir do momento em que você coloca menos crenças dos outros na tua cabeça. O dia inteiro vão te bombardear de pensamentos alheios e crenças alheias. E olha o que o fulano fez, não é horrível isso? Olha o que é aquilo ali que aconteceu, não é horrível isso? E cara, é tudo uma questão de opinião. Não adote o pensamento do teu melhor amigo simplesmente porque ele veio e descarregou em você. Ele só não tinha mais ninguém para descarregar. Nesse momento, nesse exemplo específico. É o seguinte, tem uma história muito louca também, tem uma história muito legal, que ela fala sobre essas coisas muito boas ou muito ruins, né, que são opiniões das pessoas. É a história do fazendeiro chinês. Deixa eu recitar essa história para vocês. Tinha uma fazenda, tinha uma vila, e lá tinha o fazendeiro chinês, e lá morava também o filho dele, o filho do fazendeiro chinês. Certo? Ótimo, maravilha. Nessa fazenda e nessa vila tinham 7 cavalos maravilhosos, muito bem alimentados, lindos, lindos, lindos galardões, com suas crinas, enfim, maravilhosos cavalos. Todos esses cavalos fugiram de uma vez. Pum! Nossa, o fazendeiro chinês viu tudo aquilo. Toda a vila, então, veio para a porta do fazendeiro chinês e falou para ele, nossa, que coisa horrível, né? Fugiram seus cavalos. E o fazendeiro chinês olhou para eles e disse, talvez. Maravilha. Passaram-se 2 dias, chegaram 7 cavalos do campo
7 cavalos do campo, muito mais bonitos, muito mais musculosos do que os cavalos que eles tinham. Chegou na propriedade do cara e ficou lá, e começou a pastar lá. Então ele prendeu os cavalos e maravilha, agora ele tem 7 cavalos melhores. A vila toda veio na porta do fazendeiro chinês, olhou pro fazendeiro chinês e falou o seguinte: nossa, que coisa maravilhosa! Chegaram 7 cavalos selvagens aí no seu pasto. Que maravilha, que coisa boa. E o fazendeiro chinês olhou para eles e falou: talvez. No outro dia, o filho do fazendeiro chinês, que morava com ele, pegou um desses cavalos selvagens, viu que ele ficou manso com ele, subiu nesse cavalo e foi cavalgar. Uou, nossa, correu demais. Ele nunca tinha visto um cavalo tão musculoso assim. Mas ele caiu do cavalo e quebrou a perna. Nossa, transtorno. Lá foi o fazendeiro chinês buscar seu filho com outro cavalo, trouxe os 2 cavalos, o filho machucado, trouxe para casa e tudo mais, cuidou do filho, e a vila toda veio na casa do fazendeiro chinês. E quando eles vieram, eles falaram: nossa, que coisa horrível, aquele cavalo selvagem que chegou fez o seu filho cair, isso é uma coisa horrível. E o fazendeiro chinês olhou para eles e falou: talvez. No outro dia, o filho dele tinha acabado de acordar, nossa, maior dor na perna, perna quebrada, na fazenda, na vila, sem hospital, você sabe, né? Vai demorar pra consertar. Pra consertar. E aí, chegou o exército, bateu na porta, precisamos entrar aí, vamos ter que entrar. Entrou na casa do cara, olhou pro filho dele na cama e falou assim: vai ter recrutamento, todos os jovens aí, ó, dessa idade aí vão ter que ir pro recrutamento, vamos estar entrando em guerra aí amanhã. Só que o seu filho aqui tá com a perna quebrada. Ele não vai pra guerra, não vai precisar ir pra guerra, não. Beleza, beleza. Tchau, tchau. Foram embora. Na vila toda, chegou na porta do fazendeiro chinês e falou pro fazendeiro chinês: nossa, que coisa maravilhosa. Por causa da queda do seu filho com o cavalo selvagem que quebrou a perna, hoje ele não vai ir pra guerra. Que coisa boa. E o fazendeiro chinês olhou pra eles e mais uma vez ele falou: talvez. Então é isso. Talvez, velho. Talvez, por quê? Porque é tudo opinião, é bom, é ruim, no fim das contas você vai saber. Você não vai saber agora, meu irmão. Você só viu um resultado, você não sabe o que esse resultado vai te trazer. Há males que vêm para o bem, há bens que vêm para o mal. Então, sabe, tudo uma questão de opinião. Então é talvez, qual que é a moral da história do fazendeiro chinês? Nunca se sabe realmente se uma coisa é boa ou ruim até ver o que ela traz consigo. E o que ela traz consigo demanda tempo para ser expressada. Então larga de crença dos outros, larga de acreditar nas crenças dos outros. Se você não sabe o porquê do que você acredita em uma coisa, então sinceramente, meu irmão, essa crença não é sua. Alguém te deu ela de presente, você só recebeu. Entende? Se dê mesmo, se doe para as crenças as quais você sabe explicar o porquê você está indo para elas, porque essas aí são as que movem a tua alma. Todas as outras são ruins. Todas as outras que você não sabe explicar o porquê que você acredita são ruins para você, porque não são suas crenças. Em algum determinado momento elas vão precisar ser provadas e você não vai saber provar, porque você não sabe o porquê que você acredita nessa coisa. Então é isso, família. É isso. Deixa de acreditar na crença dos outros, é tudo opinião, no fim das contas é o fazendeiro chinês, é talvez. Se a pessoa acha que é bom, legal, eu acho talvez. Se a outra pessoa acha que é ruim, eu acho legal, talvez. Porque eu quero ver o procedimento. Eu quero ver o prosseguimento também. Entende? Então larga a crença dos outros. Faz mal, é veneno pra mente. É veneno pra mente. A partir do momento em que você deixa o seu poder todo estocado, guardado no seu armário, deixa o seu poder todo ali dizendo pra si mesmo: eu não sou capaz de criar minhas linhas de raciocínio, minhas crenças, as coisas que eu acredito. Preciso pegar ela dos outros. Eu preciso ser mais influente na roda de amigos minhas, na roda de amigos e amigas minhas que vão, daqui 3 anos, não vão mais fazer parte da minha linha de raciocínio, da minha zona de pessoas na minha volta, na minha bolha. Para, meu irmão, com todo respeito, pensa, só pensa. Pensa um pouquinho, coloca aí, me fala aí uma crença que você tem, tum! Me fala agora o porquê que você acredita nela, tum! Não conseguiu? Elimina, corta fora. E continua a sua vida. Veja o prosseguimento dela depois disso.